Olá, boa noite para você. Depois de dias de negociações com o governo do estado, os prefeitos do Rio e de Niterói anunciaram novas medidas de combate à Covid e medidas mais restritivas que as apresentadas pelo governo. A gente fala ao vivo com a repórter Beth Luquezzi, que acompanhou a divulgação dessas medidas. Oi, Beth, boa noite para você. Quer dizer que a partir de sexta-feira, muitas atividades vão ser proibidas, né? Exatamente, Mônica. Durou 1 hora, então, as explicações que foram dadas pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Então, a partir da próxima sexta-feira, vão valer, então, um conjunto de medidas que foram anunciadas há pouco, então, pelos dois prefeitos. Essas medidas vão durar 10 dias, portanto, entre os dias 26 de março e 4 de abril. O comércio fica fechado, escolas ficam fechadas e também shoppings. Somente serviços considerados essenciais poderão estar funcionando. Nós preparamos, então, uma reportagem para vocês observarem, ficarem atentos o que estará fechado durante esses 10 dias. Vamos ver. De acordo com as medidas, no Rio e em Niterói não poderão abrir lojas de comércio não essencial, os shoppings, que também vão ficar fechados, bares, lanchonetes e restaurantes só podem funcionar no esquema drive-thru ou de entrega. Boates, danceterias não podem abrir, assim como museus, galerias de arte e bibliotecas. Academias de ginástica, salões de cabeleireiro e clubes ficarão fechados durante este período. Quiosques e parques de diversão também não irão funcionar. Escolas, universidades e creches estão com as aulas suspensas. Só poderão funcionar supermercados, farmácias, o transporte público, que também está autorizado a circular, o comércio atacadista, as pet shops, as lojas de material de construção, as de locação de carros, os serviços funerários, os bancos, serviços médicos. Mecânicas e lojas de autopeça também vão ficar abertas. Na hotelaria, o serviço de alimentação fica restrito aos hóspedes. Ninguém está obrigado a ficar em casa. Nós não estamos aqui trancando as pessoas em casa. Nós estamos pedindo que a consciência de cada um possa permitir que num período, aliás, que esse período valha desde já, aqueles que podem fazer teletrabalho, aqueles que puderem se deslocar menos já o façam, mas que a partir de sexta-feira a gente tenha possibilidade de ter as pessoas evitando o mais possível o contato com outras pessoas. O nosso objetivo era primeiro dar uma resposta diante do agravamento da situação que a gente percebeu agora. A gente veio monitorando os números, né? A gente faz isso diariamente. Nós consideramos que as medidas propostas pelo Estado não são suficientes para esse momento na situação das nossas cidades. Por isso, nós fomos além nas medidas restritivas. Pois é, mas se há mais restrições, existem também permissões, né, Beth? O Comitê Científico queria o fechamento das igrejas, mas elas vão continuar abertas, né? Todas elas vão continuar abertas, sim, vão funcionar, claro, com uma capacidade reduzida, mas estão autorizadas a funcionar. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes chegou a dizer que essas medidas restritivas entrariam em vigor na terça-feira, amanhã. Mas isso não aconteceu. O prefeito disse que vai esperar, então, o governo do estado decretar as medidas que também serão, vamos dizer assim, anunciadas pelo governador brevemente, publicadas no Diário Oficial ainda hoje ou amanhã. Então, ele preferiu esperar e ter uma única data entre o estado e os municípios. E o Axel Grael, o prefeito de Niterói, disse também que era necessário dar um tempo maior para que comerciantes pudessem se preparar para esse fechamento. Durante essa entrevista coletiva, os dois prefeitos, eles ressaltaram também a falta de coesão com o governo do estado, com a maioria dos prefeitos da região metropolitana. Eles se queixaram, então, dessa falta de amparo do governo do estado, de não ter apoiado as medidas mais restritivas que estão sendo adotadas por ele. Nós preparamos uma reportagem para você ver que desde o fim da semana passada, Eduardo Paes e Cláudio Castro vêm travando aí uma queda de braços. Vamos ver.
Os dois prefeitos mais favoráveis ao lockdown, Eduardo Paes do Rio e Axel Grael de Niterói, se reuniram sem fazer alarde na última sexta-feira no Palácio da Cidade, no Rio. Discutiram um pacote de medidas mais duras para conter o avanço da Covid. Queriam deixar apenas os serviços essenciais abertos por 10 dias e defendiam que as ações fossem mais abrangentes. Por isso, procuraram o governador em exercício, Cláudio Castro. Os três se encontraram com os secretários de saúde na tarde de sexta, no Palácio Laranjeiras. Mas Cláudio Castro não concordou com o fechamento total, como o RJ2 mostrou. Nada decidido, Mônica, nada. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Axel Grael, são prefeitos que se mostram mais favoráveis à decretação de um lockdown. Ao contrário do governador em exercício, Cláudio Castro, nas últimas entrevistas, ele se mostrou desfavorável à decretação de medidas mais rígidas. Diante do embate e da falta de entrosamento, decidiram marcar uma nova rodada de negociações no domingo. Mas antes do domingo chegar, o governador em exercício convocou uma reunião com representantes de vários setores: comércio, indústria, bares e restaurantes, e também com deputados estaduais e federais. Da reunião, saiu um acordo com medidas mais brandas do que as pretendidas pelos prefeitos. Uma das propostas apresentadas pelo governador em exercício é antecipar os feriados de abril. O governador declarou-se contra o lockdown, o setor produtivo apoiou essa declaração e ficou-se combinado que haverá um super feriadão entre os dias 26/3 a 4/4. A reunião agendada para domingo aconteceu no horário marcado, às 10 da manhã. Começou tensa, houve bate-boca, ofensas e muita divergência. Esse foi o terceiro dia consecutivo de encontros e reuniões aqui no Palácio Laranjeiras. E terminou sem qualquer acordo entre o governo do estado e as prefeituras do Rio e de Niterói. Aquele encontro do estado com empresários, marcado às pressas, foi considerado como uma traição pelos prefeitos do Rio e de Niterói. Eles não foram convidados. Ainda no domingo, Eduardo Paes e Axel Grael saíram do Palácio Laranjeiras para uma reunião reservada e bateram o martelo: antecipar os feriados prolongados e deixar as duas cidades em lockdown por 10 dias. As medidas decididas por Eduardo Paes e Axel Grael ganharam o aval dos comitês científicos dos dois municípios, que se reuniram nessa manhã por videoconferência. Nas cidades do Rio e de Niterói, os feriados não foram antecipados. Os dois prefeitos vão esperar, então, essa decretação pelo governador em exercício, Cláudio Castro. E hoje houve mais um capítulo, nessa disputa, nessa queda de braço entre Eduardo Paes e Cláudio Castro. O prefeito do Rio chegou a alfinetar o governador em exercício pelas redes sociais. Vamos ver. O medo do feriado prolongado atrair muitos turistas para a região dos lagos levou os prefeitos dessa região a questionar o superferiadão criado pelo governo estadual. Para evitar que esses prefeitos da região aderissem às ideias de fechamento total, o governador em exercício esteve hoje com eles e prometeu abrir leitos no Hospital Unilagos para atendimento exclusivo da Covid, mas não deu prazo. Se conseguirem abrir, eu cofinancio 100%. Cláudio Castro também pediu apoio aos prefeitos para reforçar as barreiras sanitárias e diminuir o fluxo de turistas na região. Não politização, equilíbrio e técnica. Nem um lado nem outro. A gente vai pela técnica e pelo equilíbrio. Mas a prova de que o clima azedou entre Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi uma publicação numa rede social. Eduardo Paes escreveu: Castrofolia, a micareta do governador. Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas. O governador em exercício aproveitou para responder ao prefeito do Rio. Amanhã eu estou indo para Brasília e eu só volto com alguns hospitais federais estadualizados para poder saber dele também. Parceria total, é assim que se constrói, é com diálogo e trabalhando, não via rede social. Mas o embate ainda não terminou. O governador em exercício, Cláudio Castro, promete ir à justiça contra o lockdown no Rio e em Niterói. Cláudio Castro agora quer unificar por decreto o calendário de vacinação no estado e prometeu criar novos postos. Eu e o prefeito Axel
levamos ao limite toda a discussão interna com os demais níveis de governo, buscamos estabelecer consensos, mas entendemos que a ciência, aqueles que entendem, os especialistas, é que deve nos mover nesse momento.